Boa tarde, pessoal. Vamos para mais uma resenha de mercado. Essa resenha de mercado agora, número 103. Vamos falar aí sobre desaceleração, né? Um processo aí de leve desaceleração que está acontecendo, principalmente aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, China, enfim. Vamos começar aqui, como sempre, como é de praxe, começar aí pela semana do mercado. Temos aí os indicadores mais importantes aí, né, dos investimentos aqui no Brasil e no exterior também, né, que a gente fica sempre de olho. O Ibovespa vem batendo recorde atrás de recorde, né? Até quarta-feira passada a gente teve um recorde de 15 pregões seguidos em que o Ibovespa fechou no positivo. Isso não acontecia desde 94, lá na época que anunciaram o real. Isso não acontecia. 15 pregões seguidos positivo do Ibovespa. Aí agora, acho que quarta, quinta e sexta, ou quinta e sexta, né? Que é hoje, né? Hoje é 14/11 de 25. Apesar de estar positivo hoje, quarta e quinta foi negativo. Hoje abriu ruim, mas deu uma melhorada. Agora, como a gente está vendo aí, está no semanal crescendo 2%, no mensal 5,22 em novembro. Que baita resultado do Ibovespa. No anual subindo 30% a nossa bolsa. Coisa linda. Saiu de 140 e poucos para 158 mil pontos, né? Um absurdo, assim, uma pernada inacreditável. A gente está com um saldo, né, de investimento estrangeiro aqui, né, de entrada estrangeira na bolsa de 24, quase 25 bilhões no ano, o que ajudou bastante esse índice aí, né, a puxar nesse índice, mas em novembro a gente está negativo, 429 milhões. O pessoal está comprando bastante bolsa, apesar da taxa de juros aí em 15%, né? O Banco Central semana passada manteve a taxa de juros a 15%, já vem há bastante tempo bem acima de 13, 14, acho que mais de um ano. O Galípolo aumentou e manteve em 15%. Mas, né, quem investe em bolsa não está olhando o momento, né? Está olhando para o futuro, e às vezes um futuro bem mais longo do que o investidor pessoa física consegue tem a capacidade, né, em termos de risco, de analisar. E é por isso que a gente faz esse trabalho aqui, né? Quem está aqui na Amaralto está comprado em bolsa desde quando estava ali 120, 130 mil, a gente indicava, né? Lembro de várias lives, eu, professor, aqui, a gente falando 120, 130, bom, tava indo e voltando aí nesse negócio, a gente está falando, pô, esse negócio está meio lateralizado, mas apesar de tudo, da taxa de juros e tal, a bolsa continua subindo, o investidor estrangeiro veio com força esse ano para cá, muito por conta da situação, né, pelo contexto mundial, as questões dos Estados Unidos com o Trump, né, a gente vai ver aqui que a bolsa americana está caindo esse mês. Então, quando o investidor estrangeiro sentiu um pouco de receio ali dos Estados Unidos em relação às tarifas e tal, foi procurar um emergente para botar o capital de risco dele, e de todos os emergentes ali, o Brasil pareceu o mais tranquilo, né, perto dos outros. O México também recebeu bastante, mas frente aos outros, a Argentina recebeu bastante, mas é de altíssimo risco, né? Ainda não dá para confiar tanto na Argentina assim, e o Brasil relativamente estável aqui acabou recebendo esses aportes, e o pessoal aqui também tá gostando, né? Tá gostando de bolsa. Uma boa notícia, esse ano tá tudo subindo bastante. Falando nisso, o dólar tá caindo um pouquinho, né? Na variação aí mensal também. Eu vou falar mais de dólar, vou falar pouco do dólar aqui, vou falar mais para frente aí, que eu fiz uma sessão só para ele, né? E o IFIX ali, leve alta, né? IFIX é o dos fundos imobiliários. E os DIs seguem caindo no ano, no mensal e no semanal. Hoje aí que está um pouquinho em alta, mas de uma forma geral tem caído, né? Depois daquela leve subida ali que teve, acho que no final de outubro e começo de novembro, né? Que a taxa do Tesouro Direto chegou a bater IPCA mais 8, ficou, mas foi só um repique, né? E agora voltou a cair. Não que as taxas tenham caído tanto, né? Ainda está bem alto, mais de 7%. E lá fora, como eu disse, o SPX, né, está caindo 2,10 no mês, o DXY, né, que é o câmbio dólar, outras moedas do mundo, subindo 0,10 no mês, bem pouco, e os juros ali de 10 anos dos Estados Unidos caindo 0,68 no mês. Ótima notícia aqui para a gente. Sempre falo, cara, vamos olhar juros longos americanos e as commodities. É isso aí que
explica bastante coisa aqui da nossa bolsa, né? Nossa pequena bolsa frente ao tamanho da bolsa mundial, é isso que estrangeiro olha. Então é muito importante a gente olhar também. E para finalizar aqui a semana do mercado e os dados dos investimentos, vamos falar aí do IFNC, né? O Banco do Brasil saiu com. Estamos, né, terminando aqui a temporada de resultados. O Banco do Brasil apresentou um resultado horroroso, queda de 60% do lucro aí em relação ao último balanço. E o FNC, né, que é do setor financeiro, mesmo assim continua bem, né, subindo 3,30 na semana, 46% no ano, né? Setor financeiro, banco, seguros, enfim, tudo relacionado a essa parte financeira. As small caps subindo 31% no ano, 2,24 agora na semana e 2,79 no mensal. O materiais de construção, material de consumo, materiais de consumo, varejo e etc., subindo 30% no ano e quase 5% no mês. Materiais, né, que são as commodities, subindo 95, caindo 95 no mensal e subindo só 1,92 no anual, né? Olha aí que setor que tem sofrido bastante, né? Os preços das commodities no mundo inteiro têm ficado bem aquém, né, do crescimento do mundo. Falando aí, a gente vai falar um pouco mais sobre essa desaceleração aí que está ali em vias de acontecer no mundo, não? Já está acontecendo. O índice de energia elétrica aí subindo 55, que envolve as elétricas, transmissoras, etc., né? E 7,45 no mensal. Então, o setor, praticamente aí, o setor financeiro e elétricas estão puxando a bolsa, né? E apesar da recuperação aí, da boa recuperação da Vale, se bem que ontem saiu uma notícia aí que a BHP, né, foi condenada lá na Inglaterra pelo estouro ali da barragem, né, em Mariana. Então pode ser que tenha notícia ruim aí vindo, mas vamos ficar em cima. E as BDRs subindo 1,33 no ano, muito por causa do dólar, né? E caindo 5,78, né? A BDR, então, o que está acontecendo? Está caindo 5,78 no mês, por quê? Porque meio que soma a queda do dólar com a queda do SPX, né? Então, de fato, aí são duas coisas que a gente tem que olhar quando a gente vê as BDRs aqui no Brasil. Bom, vamos para as notícias da semana. Na semana passada eu não fiz resenha de mercado, né? Estava muito ocupado. Mas aí a gente já tinha falado antes do shutdown que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Que é uma paralisação que ocorre quando o Congresso não aprova o orçamento federal. Não acontece aqui no Brasil, né? A gente consegue, tem um jeito diferente de aprovação, mas quando o Congresso lá não aprova o orçamento dentro do prazo, o governo fica sem dinheiro para manter o serviço e pagar os servidores federais. É um shutdown mesmo, né? Eles cortam, se não tem aprovação. Enquanto não tiver aprovação do orçamento, você não pode mais gastar, porque você não sabe de onde está vindo, enfim. E só que na segunda-feira à noite o Senado aprovou um projeto para financiar o governo, enfim, encerrar o shutdown mais longo da história, né? E aí, então, estão garantidos até o fim de janeiro, pelo menos. As demissões de servidores foram revertidas, os pagamentos retroativos e mantém os programas de assistência alimentar, etc., até pelo menos setembro de 26. Isso está garantido, né? A paralisação durou 43 dias, né? E levou a esse bloqueio orçamentário aí e a interrupção dos salários dos servidores federais. Na terça-feira, né, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, afirmou que é improvável que o relatório de emprego e índice de preço ao consumidor sejam divulgados, né, de outubro, porque não tinha ninguém para fazer devido aos efeitos do shutdown. As agências oficiais de estatísticas não realizaram a produção e divulgação dos dados econômicos durante o período e alguns podem ser integralmente suprimidos, ou seja, eles estão voltando essa semana a trabalhar, vão pegar os dados a partir dessa semana e o que passou, enfim, vai ficar um buraco ali na história dos Estados Unidos. Vamos ver o que eles vão fazer, mas é por isso que a gente não tem esses dados, né? Geralmente no meio do mês a gente tem esses dados, que nem a gente tem aqui no Brasil o IPCA 15, né? Que saiu, eu vou falar sobre ele. Enfim, isso influenciou bastante a questão dos juros ali nos Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho sobre isso também, né? O Fed reduziu a taxa de juros na última reunião, mas dois presidentes de Fed regionais, né? A Susan Collins, que é de Boston, e o Rafael Bostic, que é muito famoso aqui, né? A gente cita bastante ele, é um presidente bem vocal lá de Atlanta, manifestaram uma oposição a um corte de juros em dezembro, né? A ausência de dados tem sido um dos motivos mencionados por diretores do Fed para a necessidade de cautela na condução da política monetária.
Além do shutdown, as autoridades mencionaram que a inflação tem sido persistentemente alta, acima da meta de 2%, está 2,2%, se não me engano, há quase 5 anos, né? Isso é bom ressaltar, né? Tem 5 anos os Estados Unidos está com a meta de inflação acima de 2%, enquanto a atividade econômica permanece resiliente, né? Qual que é a ideia de aumentar os juros nos Estados Unidos, né? Que a gente teve essa alta de juros recente, chegou a mais de 5,25%, ficou no intervalo ali de 5,25%. Puxar a economia um pouco para trás, né? Desacelerar um pouco a economia, para isso se manifestar em queda de preços, né? Ou menos aumento de preços, para que os dados antigos mais altos saiam da conta e você volte para uma média de inflação ali por volta de 2%. Isso é igual Manual de Macroeconomia 1, né? Vamos falar também isso aqui no Brasil, porque parece que tem muita gente confundindo isso. Mas aí se mantém a expectativa, né, que o FED reduzirá a taxa de juros em dezembro, apesar dessas declarações, apesar também do aumento das incertezas das últimas semanas, principalmente por causa desse shutdown. Né? Aqui no Brasil, vamos falar agora da desaceleração, né, que é o grande tema aí, né, dessa semana. A desaceleração da economia está mais evidente, refletindo os efeitos da política monetária mais restritiva por mais tempo. A inflação continua em queda, ótimo, beneficiada pela valorização do real, que é uma ótima notícia para a gente também, né? Desde o começo do ano, vou falar aqui embaixo. O recuo dos preços dos combustíveis, condições climáticas favoráveis para plantio, etc. E a robusta produção de alimentos. A gente viu que no começo do ano a gente teve uma inflação muito alta, porque os alimentos estavam subindo muito, agora eles estão subindo bem menos, chegaram a ter deflação ali no período do meio do ano, período de safra e etc. O Ibovespa está vivendo uma das maiores sequências de valorização, algo que não se via desde a época do real, como eu falei. E esse desempenho aí da Bolsa está sendo puxado pelo fluxo de capital estrangeiro, em busca de oportunidades de mercados emergentes, etc, etc, etc. Bom, mas em relação aqui às questões específicas, né, a desaceleração que a gente está vendo, vem. Número 1 da inflação, né? O índice de preço ao consumidor amplo, IPCA, passou de 0,48 em setembro para 0,09 em outubro, um recuo de 0,39 pontos percentuais. Eu acho que eu falei IPCA 15, né? Não é o 15, obviamente, é o fechado do mês de outubro. E esse resultado é o menor para o mês de outubro desde 98, quando foi registrado 0,02. Essa e a valorização do real, né? Quando o câmbio não aumenta, impacta menos na inflação, todo mundo sabe disso, né? Os produtos são importados com mais baratos, não impactam tanto no preço quanto antes. Se a gente olhar aqui em setembro e outubro, a variação, pelo menos, dos índices ali de alimentação e bebidas, foi negativo em 0,35 em setembro e 0,02 agora em outubro. A habitação caiu de uma alta de 3,31 para 0,16, né? Que eu acho que a gente falou bastante em setembro sobre a bandeira vermelha, né? Bandeira vermelha lá da energia elétrica, né? Que encarece a energia elétrica, isso entra em habitação. E, de uma forma geral, ali temos uma contribuição bem baixa dos outros itens, os transportes, apesar transportes que entra basicamente combustíveis aqui, a gente está falando, né? Subiu, foi o que mais subiu, mas mesmo assim, uma alta muito baixa em relação ao que vinha subindo anteriormente, né? Excelente resultado de IPCA. Ainda estamos acima do teto, né? É bom lembrar, para quem está comemorando bastante, comemore, porque a inflação mais baixa é melhor. Mas ainda estamos acima do teto, mesmo com a taxa de juros de 15%. Está convergindo para ficar abaixo do teto, e aí o Banco Central não tem mais que fazer cartinha, né? Se ficar 6 meses acima da meta, ele tem que fazer a cartinha. Mas lembrando que a gente tem uma taxa de juros nominal de 15% e real quase 9%. Ou seja, tivemos que esticar muito a taxa de juros para a gente conseguir baixar até o teto da inflação. Então, ou seja, não é uma situação fácil, né? A gente não deveria ter que usar uma só política monetária para conter a inflação. A política fiscal também é muito importante, superávit primário é muito importante, relação dívida-PIB é muito importante, né? E não é a que a gente tem visto aí, a gente tem visto um aumento de gastos do governo e uma busca desenfreada por arranjar arrecadação para cobrir esse aumento de gastos, como deveria ser. Se não um aumento de gastos, pelo menos gastar melhor, com mais eficiência, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. A desaceleração do real também está contribuindo, né? A gente vê aí caindo 14% no ano, né? O dólar em relação ao real desde o começo do ano.
E por fim, né, a gente vê que o PIB também está recuando um pouquinho, né? As últimas leituras e as previsões de PIB vêm caindo em as unidades de tempo, né? Desse ano já a previsão já caiu, para o ano que vem a previsão está caindo, para 2027 também está ficando mais ou menos equilibrado, mas também está caindo um pouco. Então, tudo está desacelerando, né? Falando em desaceleração, quem está desacelerando também é a China, né? Os dados de outubro apontam essa perda de fôlego e a produção industrial cresceu 4,9% na comparação anual, desacelerando frente aos 6,5% do ano passado e abaixo do consenso de 5,5%. Ou seja, ano passado cresceu 5,5%, se esperava 5,5%, que já é abaixo, mas cresceu 4,9%. As vendas de varejo avançam 2,9%, ligeiramente abaixo de setembro, mas acima da expectativa. E os investimentos em ativos fixos recuaram 1,7%, segunda queda seguida e o pior que o esperado. Enfim, a China também, a gente já falou, está com problema de demanda interna, né? As pessoas estão entesourando em vez de gastar, prevendo aí um momento mais crítico futuramente. Também tem o fato de elas estarem com menos poupança, né? Menos dinheiro, a questão da crise imobiliária. As pessoas compraram muitos imóveis na planta ou em crescimento para poder revender depois, ou para servir de poupança, para aluguel e tal. Como o preço dos imóveis despencou, né, o preço dos aluguéis despencaram, a renda está mais baixa também, então as pessoas não estão conseguindo também comprar o tanto que compravam anteriormente, né, o consumo caiu na China. Aí, tudo bem, eles estavam falando, bom, o governo chinês, né, que tem uma capacidade de movimentação mais rápida do que o nosso, porque não é uma democracia, né, é mais centralizada as decisões, decidiram que iam conseguir perseguir o PIB de 5% através da exportação. Excelente, estava dando certo, a China exporta muito, estava entrando ali no setor tecnológico, de carro elétrico, de chip, etc. Mas com a chegada do Donald Trump, né, e esse processo de tarifas, por mais que eles tenham agora chegado a um acordo, né, que nem eu falei na resenha 102, que eles estão com um processo aí vão ficar um ano aí discutindo tarifas, com implementação de níveis bem baixos ali de tarifa. Isso afetou bastante a indústria chinesa, então a meta de 5 ali está um pouco comprometida, né? Até pouco tempo atrás eles estavam conseguindo manter, a gente não sabe se era manutenção mesmo, se era aquelas PIB, o IBGE deles lá. Mas, de qualquer forma, foram prejudicados dos dois lados, né? Então, a tendência é que os números venham um pouco abaixo. Em relação à Argentina, né, eu coloquei só acordo com o ZEU, mas a Argentina faz um acordo com o ZEU, né? Os Estados Unidos e a Argentina assinaram um acordo de cooperação de comércio e investimentos, que prevê abertura mútua de mercados, redução gradual das tarifas e eliminação de barreiras não tarifárias, além de ajustes em normas e maior proteção à propriedade intelectual. Como parte da iniciativa, Washington anunciou a remoção de tarifas sobre alguns produtos da Argentina, além de itens do Equador, Guatemala e El Salvador, com foco em alimentos e insumos, especialmente café, visando reduzir preços internos e ampliar o acesso das empresas norte-americanas a esse mercado. Então, é um acordo bilateral, né? A gente já teve essa época de acordos bilaterais, depois a gente passou a ter acordos multilaterais, ou em bloco, ou por vários países ao mesmo tempo, que é o ideal, né? O ideal é a gente ter o comércio no mundo com o menor nível de tarifa possível, porque tem o menor preço possível e a gente consegue consumir mais, enfim. Mas, não é assim que o mercado... Depois da pandemia, quase nenhum governo tem mais essa ideia, né? Todos têm essa ideia mais de proteção de mercado, de acabar com a distância entre a produção e o consumo, enfim. Tudo isso visando reduzir preços internos e ampliar acesso às empresas norte-americanas a esse mercado, que eu já falei. E os acordos devem ser concluídos nas próximas semanas e fazem parte da estratégia do governo Trump de aliviar pressões sobre o custo de vida nos Estados Unidos e estreitar laços comerciais com países da América Latina, que começaram nos últimos 10 anos para cá, a ter uma influência gigantesca no comércio com a China, né? Aqui os Estados Unidos perdeu a posição de primeiro parceiro comercial do Brasil para a China. Acredito que nesses outros países, se não perdeu muito espaço, né, para o comércio com a China. E aí uma tentativa do Trump de matar dois coelhos com uma cajadada só, né? A pressão da inflação lá, como a gente falou, né? Quando você coloca tarifas, você aumenta o preço para o consumidor final. Muito difícil não ter esse repasse. E, em segundo lugar, você
aumenta ali, né, a sua relação comercial com os países, né, para diminuir um pouco a influência aí com a China. Enfim, era isso que a gente tinha para falar. De uma forma geral, segue bem parecido aí, né? Novembro segue bem parecido com os outros meses. Bolsa subindo, juros futuros caindo, os setores crescendo mais ou menos igual, o câmbio estável ou caindo, juros americanos futuros caindo, bolsa lá caindo, né? Essa é a diferença, que estava vindo subindo num ritmo forte, e dólar se desvalorizando um pouquinho em relação às outras moedas, tá? Como isso influencia aqui nos nossos investimentos, todo mundo sabe, né? Quem é daqui da Maralto recebe o relatório direto aí, o mensal, e está vendo que praticamente todos os setores ali dos investimentos estão subindo, mas os que estão subindo menos são aqueles que precisam de mais queda de juros futuro, né? O IPCA está rendendo bem, mas está bem abaixo do CDI, os prés também estão bem abaixo do CDI, mas ainda assim rendendo muito bem. Quem tem bolsa está de parabéns, né? Mesmo que seja um 5% da carteira, consegue um alfa pequenininho em relação ao CDI, e quem está com CDI, no mês passado foi 1,28, né? Praticamente sem risco, está nadando de braçada, tá certo? Para mais informações, dúvidas, qualquer outra coisa, é só falar aqui comigo, com o pessoal da Amaral, que estamos prontos para atender e ajudar você com seus investimentos. Um grande abraço, ótimo final de semana, tudo de bom.